Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana, estamos no meio do mês de julho, já é dia 13 para nós aí de 2026, segunda-feira, por volta aí das 11h41 da noite. Vamos dar uma olhada aqui primeiramente nas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico. Mais um dia de queda, pessoal, com a guerra no Oriente Médio no radar, trazendo aí uma certa cautela por parte dos investidores, né? Um certo pessimismo aí diante, né, dos conflitos que se intensificaram aí nos últimos dias. Então, S&P acabou recuando 0,79, Dow Jones recuo de 0,26 e Nasdaq mais acentuado caindo 1,55. Pessoal, vindo para o Bitcoin, não foi muito diferente. Tivemos aí também um dia de queda, recuo de 2,26%. Neste momento para nós, preço a mercado 62.545 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise, pessoal, na semana passada, na quarta-feira. Na quinta-feira a gente não fez a análise aqui no canal em virtude do cenário, né, que foi trazido para vocês na quarta-feira. Então basicamente o mercado ficou mais ou menos dentro ali do que a gente almejou, e o intuito, né, do nosso canal é trazer um conteúdo de relevância, né, e não somente, né, encher linguiça aqui para vocês. Então não vi necessidade, né, de trazer a análise em virtude, né, de que o cenário estava se, né, desenhando dentro daquilo que a gente colocou como possibilidade, beleza? Então a gente vai recapitular aí, vamos reduzir o tempo gráfico para 4 horas. Nós tínhamos aí alguns desafios proeminentes naquela ocasião. A gente observou, pessoal, os compradores novamente buscando aqui a região da média de 20 períodos em 4 horas. Nós fizemos uma análise parcial de uma primeira tentativa. Posteriormente, vinha se adentrando aí volume comprador, o que tudo indicava que seria uma nova tentativa de aproximação. Condição imposta, né, pessoal? Dois candlesticks, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, fechando acima da média para confirmação. Então tivemos o primeiro candlestick fechando aí para nós às 5 da manhã, com abertura a 1. Posteriormente, nós tivemos aí um candlestick vendedor, então anulou a confirmação. Posteriormente, pessoal, tivemos aí o fechamento acima com esse candlestick também comprador com abertura às 9 da manhã. Posteriormente, também fechamento acima, aí sim também volume comprador, característica de força, confirmação de rompimento. Nosso objetivo era a busca pelo topo anterior. Em um cenário mais otimista ainda, poderíamos inclusive superar esse topo, né, e fazer um topo mais ascendente, né? A gente colocou aí algo próximo dos 65 mil, né, fazendo alusão aqui a esse sequenciamento lógico de topos ascendentes. Então poderia, né, inclusive buscar um pouco mais acima. Recusou, pessoal. Tivemos aí final de semana inteiro praticamente os compradores tentando, né, essa possibilidade da busca por níveis mais acima. Acabou formando aí um topo duplo, recusou preço e aí ficou mais ou menos dentro do cenário que a gente trouxe após a confirmação de rompimento. Então, por isso é importante, pessoal, você aguardar essas condicionantes, essas evidências, a sua assertividade acaba sendo muito maior. Então, a gente sabia que a busca seria pelo topo anterior, né? Uma possibilidade também seria buscar um pouquinho mais acima. Então, o mercado acabou tombando, os conflitos lá no Irã
pesaram, petróleo novamente subindo aí, pessoal, próximo de 10% só no dia de hoje. São catalisadores, né, que obviamente influenciam a movimentação do preço. Então, o que que a gente percebe de agora em diante, pessoal? Final de semana, somente os vendedores atuantes, né, mesmo com um volume mais simbólico, né, em virtude de grande parte dos institucionais operarem somente nos dias de semana, nas tesourarias, e a gente observa um candlestick com padrão de força vendedor aqui, pessoal, na formação do diário, tá? Um volume teoricamente também expressivo, o que não é um ponto muito interessante para nós, né, que estamos sempre almejando aí a busca, né, por níveis superiores, né, pela recuperação do preço do Bitcoin. Isso aqui é um indício muito ruim, né, porque pode induzir aí os institucionais a continuarem vendendo. Ao que parece, está acontecendo aí um pullback saudável, né, pessoal, uma retração aí pelo lado dos compradores. A gente sabe que preço nunca move-se diretamente, né, seja em ambos os sentidos, então vejo mais com uma retração saudável para posteriormente, né, buscar níveis inferiores, tá? De qualquer forma, pessoal, a gente coloca, né, novamente a condição, né, com possibilidade aí, né, de buscarmos, quem sabe, talvez em um cenário totalmente adverso em virtude do que a gente vem acompanhando até o momento, proximidade aí, né, dos 64, justamente caso haja, né, pessoal, o rompimento aqui das médias, seja no diário, seja em 4 horas. Então pode ser que os compradores tentem sim uma nova aproximação nas médias do diário em 4 horas. Nós temos aqui a proximidade aí de 63.200, a 1 da manhã. Provavelmente vai corrigir, deve vir um pouquinho mais abaixo, pessoal. A gente pode colocar mais ou menos uma mediana aí entre as duas médias. Vamos ver como é que tá no diário. 62.900 aproximadamente. A gente pode colocar aí por volta, pessoal, os 63 mil. Seria aí uma mediana legal para as duas médias. O preço teria que fechar acima aqui, hein, pessoal, dos 63 mil. Evidentemente, precisaríamos aí de dois candlesticks, né, compradores ambos apresentando aí um volume interessante, pelo menos um com característica de força, pessoal. Se a gente quiser aí buscar novamente a região proximidade aí dos 64, 64,5, que é a região desses topos aqui, teríamos que confirmar esse rompimento. Enfim, a gente impõe essa condição. Eu particularmente acho improvável. Porém, pessoal, eu sou apenas mais um analista aqui tentando trazer para vocês aí uma possibilidade de cenário, né? Infelizmente, eu não tenho poder para mover preço. Então, a gente tenta trazer aí as possibilidades mais tangíveis, né, a cada 24 horas, ou pelo menos de segunda a quinta-feira, né, exceto quando não há necessidade de trazer nada novo. Então a gente impõe essa condição. Eu particularmente acho improvável que os compradores vão conseguir tal façanha. Evidentemente, ao que parece, pode ser que haja sim essa aproximação das médias, né? Aí na região dos 63, fazendo uma mediana entre ambas as médias, seja no diário, seja em 4 horas, mas, né, ao que parece, os compradores não irão conseguir, pessoal. Acho muito difícil em virtude, né, principalmente do que foi apresentado de formação de candlestick para nós no dia de hoje,
questão do volume e a questão, né, deste topo duplo também formado aqui no 64.700. Então vai se desenhando aí um cenário mais favorável aos vendedores. E aí abre caminho, pessoal, para a gente buscar a região próxima aqui dos 61 mil, fazendo alusão a esse suporte diagonal. E aqui a gente tem um ponto bastante interessante a ser observado, pessoal, porque além da nossa marcação, nós temos ainda a manutenção daquele acúmulo monstruoso de lotes, né, na região dos 61 mil dólares. Então vai ser muito interessante, evidentemente, não havendo a confirmação de rompimento aqui da região dos 63, vai ser muito interessante de acompanhar justamente porque há muito dinheiro no livro. A gente vai saber de fato se é ah, verídico a intenção, né, desses institucionais posicionados a este nível de preço, né, justamente com a aproximação, tá? Então, muitas vezes pode ser uma forma de intimidação, blefe, né? E aí quando o preço chega, eles acabam tirando o dinheiro da mesa, né? O que pode facilitar, inclusive, né, pessoal, a gente perder essa região novamente e aí abrir caminho para buscarmos novamente a região aqui dos 57.800. Mas para mim ainda faz sentido aí uma tentativa de reação. Se a gente observar bem, pessoal, no passado não muito distante, né, foi um nível de preço, né, uma região onde vários dias, né, o mercado aí pelo lado dos compradores bateu cabeça aqui, né? Então recusou preço diversas vezes aqui nessa região próxima aí dos 61 para posteriormente, né, os compradores concretizarem o rompimento. Então faz sentido sim essa região próxima aqui dos 61, até mesmo aí 60.900, 60.800, mais ou menos aqui, né? Uma nova tentativa aí dos compradores, né, de tratarem ou manter o preço acima. Então vai depender do que tivermos aqui de evidências condicionantes para a gente saber de fato, nós poderemos ter aí uma reação mais incisiva, um início aí, né, de uma nova guinada ou não havendo aí condicionantes favoráveis, né, pessoal, ou até mesmo no diário fechando abaixo, evidentemente, né, com 4 horas também, aí vai ficando mais delicado o cenário para nós. Mas é um ponto muito interessante ser observado em virtude da nossa marcação, em virtude do que foi aqui neste passado recente e o mais importante é a questão, né, da quantidade de dinheiro posicionado na região dos 61 mil dólares. Então, evidentemente, vai ser bastante interessante a gente acompanhar, justamente porque aqui pode ser um divisor de águas, tá, pessoal? Então, muito cuidado neste sentido, né? Vamos ver nas próximas horas aí se os compradores, né, de fato terão a responsabilidade e a tomada de decisão ao que tange, né, confirmar novamente o rompimento dessas duas médias, né? Volto a frisar, acho um pouco improvável em virtude do que foi o dia de hoje, porém bastante plausível sim uma aproximação, evidentemente pode acontecer, vai depender aí, né, das próximas horas, né? A gente analisando a estrutura do preço, volume, né, e principalmente o fluxo no livro de ofertas. Então, as próximas horas serão importantíssimas e basicamente acho que no gráfico não tem muito mais o que trazer. Talvez a gente possa colocar aqui uma referência de uma nova resistência. Talvez amanhã, vamos aguardar hoje, né? Já estamos quase aí na terça-feira. Vamos guardar ao longo do dia de amanhã e a gente posteriormente verifica a necessidade de colocar mais uma referência aqui nessa região. Vamos deixar do jeito que tá, pessoal. Então, sem alterações aqui no gráfico. Acho que está bastante claro aí o que está rolando. Quais são os pontos que vocês devem observar
né? Até a próxima análise de amanhã. E basicamente é isso. Vamos ver o livro para a gente fechar a análise de hoje. Pelo lado dos compradores, pessoal, olha só, 61 mil. A gente tem aqui, ó, quase 84 milhões de dólares, né? Ou seja, é muito dinheiro. Não pode passar despercebido, pessoal. Isso aqui é um carro-chefe, uma mega barreira. Como eu disse, vai ser interessante, evidentemente, né, os compradores não concretizando aí a confirmação de rompimento das médias, evidentemente, teremos a recusa de preço, a busca aí por níveis inferiores e a região dos 61, muito importante, muito cuidado aí para quem já está cravando o Bitcoin novamente ali abaixo dos 50 mil. Vamos por partes porque tem muito dinheiro aqui nessa região. Vai ser bem interessante a gente acompanhar, justamente bem próximo aqui também do nosso suporte diagonal, tá bom? Mais abaixo também temos a acumulação de 60 mil, aí temos aí quase 9 milhões de dólares. E mais abaixo ainda, pessoal, temos também acumulações de lotes aí, inclusive lá na região dos 55, temos quase 32 milhões de dólares. Então, evidentemente, bastante dinheiro posicionado aqui pelo lado dos compradores, o que é um ótimo sinal para nós, né? Estamos visando aí, no médio prazo, a recuperação no preço do Bitcoin. E pelo lado dos vendedores, tive aqui no 63.200, quase 14 milhões de dólares, se eu não me engano, região da média de 20 períodos em 4 horas, tá, pessoal? Então, total sentido também, foi o que eu falei. A gente fez uma mediana aí mais ou menos entre 4 horas e no diário, próximo dos 63, mas a gente tem em 4 horas a média nos 63.200. Então, temos acumulação de lotes aqui, os vendedores, obviamente, querendo a não confirmação de rompimento e sim a recusa de preço. Então, total sentido esses lotes aqui, mais acima a gente tem um livro um pouco mais pulverizado. E aí talvez neste momento não seja tão importante darmos tanta ênfase. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje, aí começando a semana, segunda-feira. Vamos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã trazendo aí as novidades, as atualizações aqui no Bitcoin. Fechado? Então desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.